Você já se perguntou como é a vida de uma pessoa realmente cheia do Espírito Santo? Não estamos falando apenas de palavras bonitas ou de uma fé superficial, mas de uma transformação tão profunda que impacta cada área da vida. O que torna alguém realmente diferente, capaz de viver uma vida que reflete Cristo em todas as suas atitudes? Muitas vezes, nos confundimos achando que estar cheio do Espírito Santo é algo reservado para poucos, ou que se manifesta de maneiras grandiosas, como falar em línguas ou realizar milagres visíveis. Mas, e se eu te dissesse que os sinais de uma pessoa cheia do Espírito são hábitos simples, que você pode desenvolver e viver diariamente? O mundo tenta nos convencer de que é impossível viver uma vida de paz, alegria e propósito no meio de tantos desafios. Mas quem tem o Espírito Santo sabe que isso é possível. E mais, essa mudança não é algo que se consegue com esforço próprio, mas sim pela ação poderosa de Deus em nós. A Bíblia nos mostra que, quando o Espírito Santo toma conta de uma vida, essa pessoa nunca mais é a mesma. E acredite, você também pode experimentar essa transformação. Se você já sentiu que falta algo em sua caminhada com Deus, ou que não tem vivido o que a Bíblia promete, você não está sozinho. Hoje, você vai descobrir 12 hábitos que confirmam que o Espírito Santo está na vida de alguém, e que podem transformar sua vida também. Você está pronto para mergulhar nessa jornada? Fique comigo, porque o que este vídeo irá revelar agora pode mudar completamente sua perspectiva sobre o que significa estar cheio do Espírito Santo. E, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para que você não perca nenhum conteúdo que te ajude a crescer ainda mais na fé. Vamos começar? Sinal 1. Ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, é tornar-se semelhante a Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é uma transformação profunda que vai além de meros sinais externos. Muitas vezes, o entendimento comum associa essa plenitude a dons extraordinários como falar em línguas, mas, na verdade, a presença do Espírito Santo na vida de alguém visa algo muito mais poderoso: moldar essa pessoa à imagem de Cristo. A verdadeira evidência de estar cheio do Espírito não está na manifestação de dons, mas na vida transformada e nos hábitos que refletem a natureza de Cristo. Jesus, em sua vida terrena, foi o exemplo perfeito de alguém que viveu cheio do Espírito Santo. Sua compaixão, sabedoria e amor incondicional demonstrados como devemos ser quando o Espírito Santo habita em nós. Os hábitos de uma pessoa cheia do Espírito Santo vão além do natural, porque são frutos de uma vida totalmente rendida à vontade de Deus. Uma pessoa assim não obedece pela própria força, mas pelo poder que o Espírito Santo concede. A Bíblia ensina que a carne é fraca, mas o Espírito está sempre disposto a guiar. Isso significa que, por mais que tentemos ser bons ou fazer o bem com nossas próprias forças, eventualmente falharemos. No entanto, quando dependemos do Espírito Santo, somos capacitados a viver uma vida sobrenatural, enfrentando desafios com sabedoria, humildade e fé. Jesus é o modelo perfeito dessa dependência constante do Espírito, e sua vida exemplifica os hábitos que devemos buscar. Esse tipo de vida não é algo que se conquista de uma hora para outra, mas é resultado de uma caminhada diária com Deus. O Espírito Santo trabalha no interior de cada crente, mudando pensamentos, atitudes e comportamentos de forma que eles se tornem cada vez mais semelhantes a Cristo. Um dos maiores sinais de transformação é a capacidade de demonstrar virtudes como paciência, gentileza e misericórdia em momentos em que a carne normalmente falharia. É nessa transformação contínua que o verdadeiro poder do Espírito se manifesta. O que está por vir são os hábitos que confirmam essa realidade em alguém cheio do Espírito Santo. Sinal 2. O Espírito Santo traz uma mudança tão grande que é impossível permanecer o mesmo. Quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, ele não apenas preenche os espaços vazios, mas transforma profundamente sua essência. Essa mudança é tão poderosa e visível que quem está ao redor não pode deixar de notar. É como uma renovação total da alma, onde velhos hábitos, comportamentos e pensamentos são abandonados por uma nova perspectiva de vida. A Bíblia nos mostra que, assim como o apóstolo Paulo se transformou de perseguidor a pregador, o poder do Espírito Santo faz com que qualquer pessoa, não importa quão distante de Deus esteja, se torne um reflexo da graça e do amor divino. Essa transformação é um processo contínuo que nos leva a abandonar o que somos por conta própria e a nos vestir do caráter de Cristo.
Quando o Espírito Santo habita em nós, começamos a experimentar uma mudança no coração. Coisas que antes nos eram normais, como ressentimentos ou raiva, começam a nos incomodar profundamente, porque o Espírito trabalha em nossa consciência. Ele nos faz desejar aquilo que é santo, nos conduz ao perdão, ao amor incondicional e à paciência em momentos de dificuldade. Isso é algo que não se pode fingir ou forçar, é fruto de uma renovação genuína e sobrenatural. Por mais que tentemos lutar contra certas tendências da nossa carne, é o Espírito Santo que nos dá força para vencer. É por isso que a transformação de quem está cheio do Espírito Santo é irreversível. Uma vez que ele começa a trabalhar na vida de alguém, aquela pessoa não consegue mais se conformar com a velha forma de viver. A paz que o Espírito traz, o desejo de ser justo e a compaixão pelos outros se tornam tão naturais que o próprio mundo ao redor dessa pessoa começa a mudar também. Este é apenas o início de muitos hábitos que confirmam a presença do Espírito Santo na vida de um crente. Sinal 3. Os hábitos do Espírito Santo fazem com que o homem comum viva como Cristo na terra. Uma das maravilhas do poder do Espírito Santo é que ele não apenas transforma o interior de uma pessoa, mas também capacita a viver de forma extraordinária. Mesmo alguém considerado comum, sem habilidades ou talentos fora do normal, pode se tornar um reflexo vivo de Cristo aqui na terra quando estiver cheio do Espírito Santo. Essa capacidade de viver como Cristo não vem da força humana, mas sim da obra que o Espírito realiza em quem se rende completamente a Ele. O homem natural, por si só, é limitado, mas o Espírito Santo capacita a fazer o que, aos olhos do mundo, seria impossível. Os hábitos que o Espírito Santo forma em uma pessoa são, muitas vezes, invisíveis aos olhos do mundo, mas poderosos no reino espiritual. Esses hábitos incluem uma vida de oração constante, uma paciência incomum diante das provações e uma humildade que prefere o bem-estar dos outros ao próprio. Uma pessoa que vive segundo o Espírito Santo não tem idade para ser vista ou reconhecida, mas para glorificar a Deus em cada ato de serviço. Jesus exemplificou isso perfeitamente, vivendo uma vida de total entrega e serviço ao Pai, sem buscar recompensas terrenas, mas focado em cumprir a vontade divina. Viver como Cristo na terra é o resultado mais glorioso de uma vida cheia do Espírito Santo. Quando alguém começa a desenvolver esses hábitos, seu testemunho fala mais alto do que suas palavras. As pessoas ao redor começam a perceber algo diferente, uma luz que reflete paz, amor e verdade. E essa mudança é tão poderosa que, mesmo sem perceber, essa pessoa começa a impactar outros, inspirando-os a buscar essa mesma plenitude. É aqui que o poder do Espírito Santo se revela de forma prática, capacitando o homem comum a viver como Cristo, transformando vidas e situações ao seu redor. Sinal 4. O Espírito Santo dá alegria em tempos difíceis. A alegria verdadeira, aquela que transcende as circunstâncias, só pode ser experimentada plenamente através do Espírito Santo. É fácil ser alegre quando tudo está bem, quando não há problemas e a vida segue sem turbulências. No entanto, são nos momentos difíceis, nas noites da vida, que o Espírito Santo se revela como consolador e fonte de alegria genuína. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não depende das estatísticas para manter sua paz e alegria. A presença do Espírito em sua vida proporciona uma alegria que vai além do entendimento humano, porque vem diretamente de Deus, que é fonte de toda alegria. Essa alegria não significa ausência de dor ou sofrimento, mas a certeza de que, mesmo em meio às provas, existe um propósito maior e uma esperança que não pode ser abalada. Quando o Espírito Santo habita em uma pessoa, ele ajuda a enxergar além das dificuldades imediatas e a confiar que Deus está no controle. A Bíblia nos ensina a nos regozijarmos sempre no Senhor, independentemente das circunstâncias. Esse tipo de alegria é uma expressão direta da confiança em Deus e em suas promessas, e é isso que o Espírito Santo gera no coração de quem o busca. Ele transforma a tristeza em esperança e desespero em fé. Além de experimentar essa alegria em sua própria vida, uma pessoa cheia do Espírito Santo também é capaz de transmiti-la aos outros. Quando visita alguém que está abatido ou enfrenta um momento difícil, ela sabe o que dizer, quando falar e até quando o silêncio é a melhor forma de consolar. Ela não precisa forçar palavras ou tentar ser sábia em si mesma, pois o Espírito Santo a guia. Essa alegria é contagiante, e estar perto de alguém que vive cheio do Espírito Santo é como encontrar um arco-íris em meio a uma tempestade. Ela traz luz e esperança onde antes havia escuridão,
E isso é uma das maiores evidências do poder transformador do Espírito. Sinal 5. Uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe como confortar os outros de forma única. Uma das marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo é sua capacidade única de oferecer conforto aos que estão ao seu redor. Ela não precisa de fórmulas prontas ou discursos ensaiados, pois é o próprio Espírito que a capacita a ser um canal de consolo. Quando alguém enfrenta uma dificuldade, a presença de uma pessoa cheia do Espírito Santo faz toda a diferença, pois ela sabe como trazer paz e esperança em momentos de angústia. Esse conforto não é apenas verbal, mas muitas vezes silencioso, como um aperto de mão prolongada, um abraço caloroso ou simplesmente a presença reconfortante. A operação do Espírito Santo através de pequenos gestos que, aos olhos humanos, podem parecer simples, mas carregam uma profundidade divina. Esse dom de consolar vai além das palavras. Às vezes, a melhor maneira de confortar é não dizer nada, apenas estar presente. O Espírito Santo dá discernimento para saber quando é hora de falar e quando é melhor silenciar. Ele guia a pessoa para oferecer exatamente o que o outro precisa naquele momento, seja uma oração, um versículo bíblico ou até uma canção que toque o coração de quem está sofrendo. Esse tipo de sensibilidade não vem da sabedoria humana, mas de uma vida completamente conectada com Deus. E essa conexão é o que permite que o Espírito Santo use uma pessoa como instrumento de cura emocional e espiritual. O conforto que uma pessoa cheia do Espírito Santo oferece é tão poderoso porque ele não vem dela mesma, mas do próprio Espírito que habita em seu coração. É como se a presença de Deus estivesse fluindo através dela para alcançar o outro. Isso é algo que não pode ser fabricado ou imitado. Quem recebe esse conforto sente a paz que excede todo entendimento e experimenta o amor de Deus de forma tangível. Esse é mais um dos sinais de que o Espírito Santo está presente e ativo na vida de uma pessoa, capacitando-a a ser um verdadeiro reflexo do amor de Cristo, especialmente em momentos de dor e dificuldade. Sinal 6. A presença do Espírito Santo guia as palavras e ações de uma pessoa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não se enfurece ou fala por impulso, suas palavras e ações são cuidadosamente guiadas por uma sabedoria superior. O Espírito Santo atua como um conselheiro constante, orientando o que dizer em cada situação e como agir de forma que glorifique a Deus. Isso não significa que uma pessoa se torne perfeita, mas que ela desenvolva uma sensibilidade especial para discernir o que é certo, justo e edificante. Quando as pessoas ao seu redor ficam confusas, uma palavra guiada pelo Espírito pode trazer clareza, paz e direção. Esse tipo de sabedoria prática não se aprende nos livros, mas nasce de uma profunda intimidade com o Espírito. O que torna isso ainda mais fascinante é que, muitas vezes, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo não planeja suas palavras com antecedência. O Espírito flui naturalmente em suas conversas e atitudes, seja em uma reunião familiar ou em uma situação de aconselhamento. A Bíblia nos ensina que o Espírito nos dá o que falar no momento certo, especialmente quando não sabemos como responder. Esse tipo de orientação divina também afeta as decisões diárias. Uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe que suas escolhas podem impactar os outros, e por isso, busca sempre ser uma influência positiva e um exemplo de vida piedosa. Essa presença constante do Espírito nas palavras e ações de alguém gera frutos visíveis. As pessoas ao redor começam a notar a diferença em suas reações e comportamentos. Quando o mundo espera uma resposta de raiva, essa pessoa responde com calma. Quando se esperaria impaciência, ela oferece paciência. E isso não é porque ela se esforça por ser boa, mas porque o Espírito Santo a capacita a ser o que, sozinha, não poderia ser. Viver dessa forma é mais um sinal de que o Espírito Santo habita em seu coração, moldando-a para ser uma luz em meio às trevas e uma fonte de esperança em meio às dificuldades. Sinal 7. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem paz em meio ao caos. A paz que uma pessoa cheia do Espírito Santo experimenta é algo que transcende as situações. Não é uma paz frágil que dependa da ausência de problemas, mas uma tranquilidade profunda que permanece mesmo no meio das maiores tempestades. Essa paz vem diretamente de Deus e é um dos frutos mais visíveis do Espírito Santo na vida de alguém. Enquanto o mundo ao seu redor pode estar em completo caos, essa pessoa encontra uma serenidade inabalável, pois sua confiança está firmemente ancorada nas promessas de Deus.
Essa paz é tão extraordinária que surpreende até mesmo aqueles que enfrentam as mesmas adversidades, pois parece lógica aos olhos humanos. Essa paz interior se reflete nas atitudes e reações dessa pessoa. Em momentos de crise, ela não se desespera ou reage de maneira impulsiva, mas mantém a calma, buscando sempre a orientação do Espírito Santo antes de agir. Jesus, durante o seu ministério, demonstrou essa paz inabalável, mesmo diante das perseguições e do sofrimento que ele sabia que enfrentaria. Ele confiou plenamente no plano do Pai, e é a mesma confiança que o Espírito Santo implanta no coração do crente. Essa pessoa entende que, mesmo quando as declarações não fazem sentido, Deus continua no controle e usa cada situação para um propósito maior. Ter paz em meio ao caos não significa ignorar os problemas ou fingir que as dificuldades não existem. Pelo contrário, significa enfrentar esses desafios com a certeza de que Deus está presente e pacífico, mesmo que não seja visível de imediato. Essa paz é contagiante, outros percebem e se sentem atraídos por essa estabilidade emocional e espiritual. É um testemunho vivo de que o Espírito Santo está participando nessa vida, capacitando-a a enfrentar qualquer desafio com confiança e fé. E assim, essa pessoa se torna uma fonte de esperança e consolo para aqueles ao seu redor, trazendo luz em meio às trevas. Sinal 8. Uma pessoa cheia do Espírito Santo busca glorificar a Deus em todas as suas ações. A presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa traz uma mudança fundamental na maneira como ela enxerga suas próprias ações. Agora, tudo o que faz tem um propósito maior: glorificar a Deus. Cada decisão, cada palavra, e até mesmo os pensamentos, passam a ser guiados por um desejo profundo de honrar o Criador. Não se trata mais de buscar reconhecimento ou aplausos humanos, mas de fazer com que sua vida seja um reflexo da espera e do amor de Deus. Essa busca incessante pela glória de Deus torna-se o centro da vida de quem está cheio do Espírito, e isso se manifesta de forma prática nas escolhas cotidianas. Essa pessoa entende que glorificar a Deus não está limitado aos momentos de culto ou oração, mas deve permear todas as áreas da vida. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou até mesmo em situações desafiadoras, ela busca ser um exemplo de integridade e fé. O apóstolo Paulo, em suas cartas, frequentemente exortava os crentes a fazerem tudo para a glória a Deus. Esse princípio é o que orienta quem tem o Espírito Santo. Eles sabem que até as coisas mais simples, como uma palavra gentil ou um ato de generosidade, podem ser instrumentos poderosos para manifestar o amor de Deus ao mundo. Essa busca por glorificar a Deus também leva a uma postura de humildade e serviço. A pessoa cheia do Espírito Santo não se esforça para ser vista ou elogiada, mas para que, através dela, Deus seja exaltado. É por isso que suas ações são consistentes com seus princípios espirituais, e ela faz questão de viver o que prega. Não há espaço para hipocrisia, pois a motivação é agradar a Deus. Esse comportamento inspira outras pessoas a buscar essa mesma conexão com o Espírito, e assim, a glória de Deus é refletida e expandida em todas as direções. Viver dessa forma é mais uma evidência clara da presença do Espírito Santo. Sinal 9. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vive em constante oração. A oração é o combustível da vida espiritual de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Para ela, a oração não é um evento isolado ou uma obrigação religiosa, mas uma conversa contínua com Deus. Essa pessoa compreende que, sem a comunicação diária com o Pai, seria impossível viver segundo a vontade dele. É através da oração que ela encontra direção, força e renovação espiritual. Essa busca constante por Deus em oração faz com que ela se sinta em sintonia com o Espírito Santo em todas as situações da vida, desde as mais triviais até as mais desafiadoras. Jesus, em sua vida terrena, nos deu o exemplo perfeito, retirando-se frequentemente para orar e renovar-se diante do Pai. Viver em oração constante significa estar sempre em conexão com o Espírito, não apenas em momentos formais de devoção, mas em todos os aspectos do cotidiano. Para alguém cheio do Espírito Santo, a oração se torna algo natural, como respirar. Ela ora quando está alegre, agradecendo a Deus por suas vitórias, e ora em tempos difíceis, buscando consolo e sabedoria. E mesmo quando não sabe exatamente como orar, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, como Paulo descreve em Romanos.
Isso mostra que o Espírito não apenas motiva a oração, mas também a sustenta, garantindo que a criatura permaneça conectada com o céu em todas as situações. A prática da oração contínua transforma a vida de quem está cheio do Espírito. Não é raro que as pessoas ao redor notem a paz e a sabedoria que essa pessoa exala, e muitas vezes isso é fruto de uma vida dedicada à oração. A intimidade com Deus gera frutos visíveis, como uma fé inabalável, uma paciência em momentos de crise e uma confiança plena nas promessas divinas. Aqueles que convivem com alguém que ou constantemente percebem que há algo diferente, uma luz e uma tranquilidade que não podem ser explicadas de forma natural. Isso é o reflexo direto de uma vida em que a oração é a base de tudo, um hábito fundamental de quem vive cheio do Espírito Santo. Sinal 10. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é guiada pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus é uma bússola que orienta cada passo de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela sabe que as Escrituras não são apenas textos antigos, mas a própria voz de Deus falando diretamente ao coração do crente. O Espírito Santo opera através da palavra, revelando novas verdades, abrindo os olhos para promessas e corrigindo caminhos errados. Quem é guiado pelo Espírito, naturalmente, se apega às Escrituras, porque entende que nelas estão contidos os princípios divinos para viver uma vida plena e alinhada com a vontade de Deus. O salmista expressa isso claramente ao dizer que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho, Salmo 119 verso 105. A vida de uma pessoa cheia do Espírito é constantemente moldada pela Bíblia. Suas decisões, atitudes e pensamentos são filtrados à luz das Escrituras, porque ela compreende que Deus se revela e fala de maneira viva através de sua palavra. Não importa a circunstância que você esteja enfrentando, ela busca orientação nas páginas da Bíblia, sabendo que ali encontrará as respostas que precisam. E o Espírito Santo tem um papel crucial nisso. Ele faz com que a palavra seja compreendida de maneira mais profunda, aplicando-a diretamente à vida de quem a lê com coração sincero. É o Espírito que traz à mente passagens em momentos oportunos, oferecendo consolo, direção ou até a mesma correção. Essa busca constante pela direção na palavra faz com que uma pessoa cheia do Espírito Santo tenha uma vida firmada em fundamentos sólidos. Ela não se abala facilmente, pois sua fé está ancorada nas promessas de Deus, que são imutáveis. E essa confiança na palavra não é só a sustentação, mas também torna um farol para aqueles que a cercam. Outros veem nela um exemplo de alguém que vive segundo a verdade bíblica, e isso inspira outros a também buscarem a palavra como guia em suas vidas. Viver guiado pela palavra de Deus é mais uma evidência clara de que o Espírito Santo está operando de forma poderosa na vida. Sinal 11. Uma pessoa cheia do Espírito Santo demonstra os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são a manifestação visível de uma vida transformada pela presença do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, gentileza, fidelidade, mansidão e domínio próprio, esses são os sinais que confirmam que o Espírito está operando no coração de alguém. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não apenas fala sobre esses frutos, mas os vive de maneira tangível no seu dia a dia. Esses frutos se tornam evidentes em suas interações com os outros, em sua maneira de lidar com os desafios e em sua capacidade de perdoar e amar incondicionalmente. O Espírito Santo trabalha dentro dela para produzir uma mudança real e rigorosa. O que torna esses frutos tão poderosos é que eles não são produzidos pela força de vontade humana, mas pelo Espírito. Em situações onde o mundo esperava ver reações de raiva, impaciência ou desespero, uma pessoa cheia do Espírito Santo responde com mansidão, espera e paz. Isso não significa que ela não enfrente lutas internas, mas que o Espírito Santo a capacite a escolher caminhos que reflitam o caráter de Cristo. Viver dessa maneira é um testemunho vivo do que significa ser verdadeiramente transformado por Deus. Essas atitudes acabam sendo uma luz para os outros, que percebem a diferença em como ela vive. Esses frutos também servem como uma forma de autoavaliação. Uma pessoa cheia do Espírito Santo está sempre examinando seu próprio coração, buscando ser mais semelhante a Cristo a cada dia. Ela entende que os frutos do Espírito são o resultado de uma vida de obediência e submissão ao Senhor, e, por isso, está constantemente buscando crescer espiritualmente. Ao produzir esses frutos, ela glorifica a Deus e impacta positivamente todos à sua volta, criando um ambiente de amor, paz e estabilidade.
A manifestação dos frutos do Espírito é uma das maiores evidências de que o Espírito Santo está ativo e presente na vida de um crente. Sinal 12. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é um exemplo vivo de fé e santidade. A vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo é um reflexo vivo de fé e santidade. Ela não precisa dizer que é crente, pois suas ações, suas escolhas e sua maneira de viver já demonstram isso claramente. Sua fé não é apenas teórica, mas prática. Ela confia em Deus em todas as situações, independentemente dos desafios ou incertezas. Essa fé inabalável é visível para todos ao seu redor e se torna um farol de esperança e inspiração. Outros veem nela um exemplo de como viver de acordo com os princípios bíblicos, de como confiar nas promessas de Deus e de como manter-se firme em meio às provas da vida. A santidade também é uma marca clara da presença do Espírito Santo. Ela não busca se conformar com os padrões do mundo, mas se esforça para viver uma vida separada para Deus, em alinhamento com sua vontade. Isso não significa que ela seja perfeita, mas que está constantemente buscando crescer em pureza e integridade, sabendo que o Espírito Santo é quem a capacita para isso. A santidade, para ela, não é apenas uma série de regras a seguir, mas uma vida dedicada a agradar a Deus em tudo. Essa pessoa entende que, através de sua santidade, ela glorifica o Pai e demonstra ao mundo o poder transformador do Espírito. Viver como um exemplo de fé e santidade é um dos maiores desafios para qualquer crente, mas para uma pessoa cheia do Espírito Santo, isso se torna uma missão de vida. Ela não vive para si mesma, mas para refletir Cristo em cada aspecto de sua jornada. Sua vida serve de inspiração para outros que desejam seguir o mesmo caminho e buscar essa plenitude espiritual. E é justamente essa disposição de viver pela fé e pela santidade que distingue o mundo, mostrando que o Espírito Santo habita nela de forma plena e poderosa, conduzindo-a a uma vida que é um verdadeiro testemunho de Deus. Agora que você conhece os 12 hábitos que confirmam a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa, a pergunta que fica é: como você pode aplicar isso no seu dia a dia? Talvez, em algum ponto de sua jornada, você tenha se sentido distante de Deus ou até mesmo desmotivado em sua fé. Mas lembre-se, o Espírito Santo está sempre pronto para transformar seu coração e capacitá-lo a viver de maneira sobrenatural, assim como Cristo viveu. A mudança começa com pequenas atitudes, e cada um desses hábitos é uma chave para uma vida cheia da presença de Deus. Pense nisso. Como sua vida poderia ser diferente se você começar a praticar esses hábitos hoje mesmo? O Espírito Santo está pronto para agir em você, para te guiar em momentos de dificuldades e para te capacitar a viver uma vida que glorifique a Deus em tudo. A decisão está em suas mãos. Você está pronto para dar esse passo? E mais importante, está disposto a permitir que o Espírito Santo trabalhe profundamente no seu coração, mudando quem você é por completo? Se essa mensagem tocou você e se você quer continuar aprendendo a crescer espiritualmente, inscreva-se no canal e ative as notificações. Cada vídeo é uma oportunidade para se aprofundar ainda mais na sua fé e caminhar lado a lado com o Espírito Santo. Não perca essa chance de viver o que Deus tem preparado para você. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.